Então vamos lá, vamos voltar para o arquivo Tools, né, para a gente poder desenvolver agora mais o nosso jogo. Até então nós só criamos algumas configurações e fizemos ali aparecer a tela principal, centralizada, no tamanho correto e tal. Mas ainda não chamamos, por exemplo, o menu, não criamos as áreas do menu, texto, nem nada disso. No arquivo Tools, que era o configuração, né, vai ser o de configuração, só troquei o nome ali, ele tem uma classe principal que controla o jogo, né? Eu falei que ele tem, mas eu não criei essa classe. Então, só vou criar a classe para poder dividir as áreas. Então, essa vai ser a classe que vai controlar o jogo. Depois vai ter uma outra classe que vai controlar, por exemplo, somente os estados do jogo, né? Quando perdeu, quando iniciou, quando passou de fase. Outra classe que vai controlar somente o personagem, lá o Mario e assim por diante. Para fazer a classe, eu começo então com class, control, e aqui eu vou passar somente um objeto para ela, que é o object, padrão. Então, falar que essa classe vai ter um objeto aí controlador, um objeto padrão. A sintaxe do Python exige que você coloque aqui os dois pontos e tudo que você queira que esteja dentro dessa classe tem que estar indentado. Então, eu tenho que selecionar ou pressionar Tab, né, ou selecionar aqui e pedir para identar a região. Só que aqui abaixo eu coloquei algumas outras funções. Tá? Então, nós temos aqui algumas novas informações para estar inserindo dentro dessa nossa classe. Só uma coisinha aqui, eu não tinha ajustado essa posição aqui. Ó. Aqui eu entrei com mais 4 informações. Então, nós tínhamos feito até o current time, que era 00. Aqui eu fiz o get pressed para verificar se tem alguma tecla do teclado pressionada. Né? Depois nós vamos precisar chamar essa variável, então, que é a case. Lembrem que o self é padrão dentro de uma classe, então sempre eu vou precisar colocar o self. Aqui nós vamos ter o stat, né, o estado dict, aí para poder então verificar em qual estado está o jogo. O estado do nome também, né, para poder verificar IDs, entre outras informações. E o estado em si, que nós vamos entender ali, que seria, por exemplo, jogando ou não jogando. Isso aí eu vou explicar também passo a passo quando for utilizar essas variáveis. Por enquanto, aqui na inicialização, geralmente de uma classe, né, no método init, que é o construtor, a gente só coloca os objetos. Então, eu falei que vai ter um objeto chamado tela, vai ter um objeto aí para calcular os frames por segundo, vai ter um objeto aí para verificar os estados do jogo. Ok, são só objetos que depois vão ser utilizados. Selecionem aqui, já vou explicar as classes de baixo, tudo que vai vir dentro dessa primeira classe de configuração, que é até o main aqui, tem que estar identado. Né? Então, eu venho, selecionei todas e vou identar a região. Ok, então eu estou falando que todas essas funções, def são as funções, estão dentro da classe object. Ok, da minha classe aqui de controle do jogo. Quando eu chamar a classe control, significa então que eu vou estar iniciando esses controles. A primeira função que eu tenho aqui é para a configuração dos estados. Né? Isso aqui, por enquanto, também não vai ficar bem explicado. Tá, joia? Por que não vai ficar bem explicado? Porque aqui eu vou passar dois objetos, que é o dict e a inicialização do estado. E aqui, por exemplo, o meu dict ele vai receber o state.dict e o state name vai receber o nome do estado aí iniciado. Então, por exemplo, quando eu tiver iniciado o jogo, esse meu state name vai receber ali um parâmetro falando que aquele jogo foi iniciado. Então, ele vai carregar, né, o nome do estado aí em que eu estiver no momento. Então, depois nós vamos entender um pouco melhor esses estados quando eu estiver chamando, né, as funções. Aqui uma função mais simples de atualização, que vai utilizar então o getTicks que nós configuramos aqui acima. Ó. Nós temos então as informações, né, do clock, que recebe um tempo aí, e eu falei que o tempo atual aí vai receber então o getTicks, que é da classe do PyGameTime. Então ele vai estar sendo executado aí para definir, por exemplo, né, os segundos aí da fase. Nós veremos um pouco mais adiante isso aí. Se aqui, ó, aquela informação que vai permitir com que a tela seja fechada. Então, vai estar dentro da atualização. Se o estado for .kit, o .kit dentro do Python é quando eu clico no botão de fechar. Isso também já foi explicado anteriormente para vocês. A minha variável done, no caso self.done aqui, ó, que começa falsa, ela passa a ser true. Então, como eu estou utilizando essa booleana? Eu estou utilizando da seguinte forma. Enquanto eu não fechei meu jogo, enquanto a tela dele está aberta, ela é falsa. Se eu executar um estado, né, .kit, ou seja, se eu solicitar para fechar,
a minha tela, ela passa a ser true. Então, é uma booleana aí que agora deu para explicar melhor porque ela apareceu sendo utilizada. Ali em cima ela só está declarada. Aqui é o contrário, né? O contrário não, perdão. O contrário é o else. Aqui é um outro teste. Se o estado, né, .done, aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó, true. Lembrem que se eu só testar, você coloca self-estado.done. Então é que ele está comparando se é verdadeiro. Se ele for verdadeiro, ele vai pegar o meu flip state, né, e vai executar. Ah, mas o que é esse flip state? Nós vamos ver aqui um pouco abaixo, né, já na próxima aula, eu vou estar explicando o que ele faz. Então, se eu solicitar para que feche o jogo, ele tem que fazer algumas análises para mim. E aí ele vai executar, então, né, o meu flip state aqui e vai analisar. Não, perdão, não é se eu pedir para fechar. Se eu pedir para fechar, está nessa primeira condição aqui, ó. É na atualização. Então, é um outro teste de condição. É se o meu estado aí ele existir, né, ele vai fazer isso aqui para mim. Então, na próxima aula eu explico aí com mais calma esse flip state, porque uma função aqui vai chamando e vai dependendo da outra. E aí vai ficar um pouco mais fácil, então, de vocês entenderem.